Salve, salve galera da Rádio Desbravadores, meu muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Estamos começando o primeiro debate roda aqui na Rádio Desbravadores. Aqui é Fernando Bortolazzo, você me conhece tanto da Rádio Futebol Total, aqui da Rádio Desbravadores, lá da Primeira FUT, e hoje nós estamos com um novo projeto aqui, que é o Debate Roda. O nome Debate Roda já é um nome antigo, já é um projeto antigo. Vocês devem se lembrar quando eu, o André Pereira Coelho e o César Augusto participavam com a gente, e agora estamos nessa nova fase. E vocês também conhecem do Bandeira Quadriculada, o meu novo companheiro de programa, um novo companheiro de jornada aqui, que é Rafael Rizzo, corintiano roxo declarado de Sumaré, membro da Gaviões da Fiel, vai batizar o seu neto de José Ferreira Neto. Boa noite, Rafael Rizzo. Boa noite, Fernando. Você só está falando isso porque você está a alguns quilômetros de distância da minha residência, né? Se você estivesse perto, o programa não terminava. Ia todo mundo estar fazendo companhia pro Gorgiano no hospital essas horas. Pessoal, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar participando do programa com vocês aí da Rádio Desbravadores. Obrigado pelo convite, Fernando. Agradeço de coração. Tirando essa parte aí que ele falou que eu sou corintiano de Sumaré, é tudo ao contrário. Eu sou palmeirense de Campinas, viu, gente? Mas o meu muito boa noite. Lembrando que aqui, gente, esse é um programa... Se você vê mesa redonda, aqui é o mesmo estilo, só que tirando o futebol, que a gente gosta aí muito, eu e o Rafa a gente comenta direto de futebol no grupo do WhatsApp, mas a gente é uma mesa redonda do automobilismo, é a nossa resenha de automobilismo que vamos ter todas as terças-feiras aqui na Rádio Desbravadores. Bom, Rafa, e a gente tem uma estreia de programa bem explosiva, né? Bota explosiva nisso. Só não é mais explosiva porque o Halo tá na nossa frente, né? Salvando nós, os guarda-reis. Pois é, rapaz. Grande prêmio no Bahrein. Aliás, o primeiro dos dois grandes prêmios do Bahrein, né? Vamos ter já nesse domingo a corrida no, entre aspas, circuito oval disso aqui, que de oval não tem nada. Não, oval não tem nada. Eu não sei até agora por que os caras falaram, os pilotos falam que aquilo é oval. Gente, não é. Tem 11 curvas. Certo? E no oval, o piloto não reduz de 350 por hora para 70 em primeira marcha. Isso não existe, entendeu? É uma pista rápida que vai ser programada, se não me engano, em 87 voltas. Viu? Pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas falam que a estimativa que os pilotos fizeram no simulador é coisa perto de 1 minuto para baixo de 1 minuto, viu? Mas tem que ver se vai ser na prática também, tem essa, né? Uma coisa é simulador no videogame, outra coisa no real, né? Pisando no acelerador e indo. Bom, é um anel externo, é um circuito de 11 curvas, quase 3.000 metros, 87 voltas. Se não me falha a memória, na Fórmula 1 moderna é a corrida com o maior número de voltas. Até então era o Grande Prêmio do Pacífico em Aida, no Japão, né Rafa? Apelidado por Nelson Piquet de Circuito Mickey Mouse. E hoje esse circuito teve até alterações hoje no traçado, né? Eu vi um vídeo dele esse tempo atrás, né? Falando como é que estava o circuito, e ele teve bastante alteração, viu, Fer? Não é mais aquele circuito que a Fórmula 1 correu lá há 25 anos atrás, não, viu? Corrida que só teve 2 edições, né? 94, segunda prova da temporada, né? Que foi, vamos dizer assim, foi a última corrida de Ayrton Senna na Fórmula 1, né? Sim. E 95, onde o Schumacher conquistou o seu bicampeonato mundial. Aliás, que pista horrorosa para um cara ser campeão do mundo, né? Um kartódromo é nada mais do que um kartódromo gigante, né? Não, assim, o pessoal falava no começo que o Grande Prêmio de Abu Dhabi era um kartódromo com grife, que não correram em Aida. Se corresse em Aida, jamais reclamariam de Abu Dhabi, né? Porque tem piloto que fala, mas não tem curva desbravadora, curva difícil. Vai correr em Aida.
Se bem que hoje também, vamos lá, né? Os caras, eles mudaram o layout do circuito, pode ser que esteja um pouco mais competitivo. Uhum. Vamos, assim, Abu Dhabi tenho certeza que não é meu circuito favorito do Herman Tilke, nem nunca vai ser, né? Também não, pra mim também não. Mas fazer o que, né? Os sheiks de Abu Dhabi pagam muito e muito bem, diga-se de passagem, para fazer questão de que a prova seja a última prova da temporada. Bom, daqui a pouco a gente fala do Grande Prêmio de Sakir no anel externo do Sakir no Bahrein, mas vamos falar primeiro da corrida e vamos deixar a cereja do bolo do acidente. Bom, a corrida não teve muito o que falar, né? Hamilton na pole position, depois do ocorrido teve Teve a largada, o Bottas não largou bem novamente. Não largou, ele larga em segundo, na primeira curva, se eu não me engano, ele já estava em sexto. O Alexander Albon passou ele, aí pra mim é desaforo, né? Se você ultrapassado pelo Albon, pra mim já é demais, com todo o respeito. Né? Tinham passado também, se eu não me engano, eu acho que o Lando Norris, o Max Verstappen, eu tava tentando lembrar se o outro que tinha passado ele também. Mas o Bottas tracionou muito mal na largada, mas muito mal. Muito mal mesmo, já vi piloto largando mal, mas o Bottas tá de parabéns. Você tá em segundo, com o carro mais rápido do grid, você cair pra sexto na primeira curva, peraí. Tem alguma... Ele me coisa. Pode ser, olha, saiu uma... Não é que saiu, a gente acendeu um sinal de alerta, foi bom você tocar nesse ponto, mas acendeu um sinal de alerta lá em Spa, quando saiu aquele rádio lá que o Bottas falou, viu? Cadê? Eu preciso de mais potência pro carro. RS, a potência dele. Que na verdade é o KERS, né? Você sabe disso, né? E só trocaram o nome. É o KERS. Eles só tiraram a letra K. Ele falou, viu, eu tô precisando de RS, né, pra atacar o Hamilton. E o engenheiro vai e fala, a gente não pode usar o RS contra o companheiro de equipe. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse piloto do calibre de Nelson Piquet, eu acho que se fosse assim, o cara pararia o carro na Rouge, causaria uma bandeira amarela de propósito e fala, amigo, tchau, obrigado, tô quebrando o contrato, eu pago a multa depois, vou pra casa, tá? E risque meu número da agenda do SUS, tá? Tchau. Eu acho que o cara faria a mesma coisa, né? O pior não é isso, Fer. O pior não é isso. O pior é que ele tem um equipamento inferior ao do Hamilton. Por exemplo, você pega a Red Bull, você pega o Alexander Albon e o Max Verstappen. Apesar do Albon ser o segundo piloto, ele tem o mesmo equipamento que o Max tem. Você pega a Ferrari, o Charles Leclerc com o Sebastian Vettel. O Vettel tá andando atrás, mas é o mesmo equipamento. O Bottas não. Então, o Bottas já não tem o mesmo equipamento. Aí não pode usar o RS. Aí é sacanagem, né? Eu acho que isso daí é uma falta de, assim, uma falta de conduta com o piloto da equipe, né? Falta de ética da própria equipe com o piloto. Eu no lugar dele, eu não aceitaria isso, não. Eu não aceitaria, não. Eu ia pra cima. Sim, eu ia pra cima. Também... que assim, tanto eu quanto o Rafa, a gente é aquele tipo de pessoa que não gosta de levar muito desaforo pra casa, né? A gente é old school, né? A gente viu assim, né? Pouco, mas viu Ayrton Senna, eu lembro pouca coisa, mas eu vi, né? Aí você puxa pra trás, você vê Alain Prost, Mansell, Piquet, né? Então você vê que esses caras aí não reduziam a pé pra ninguém, e se deixasse, que jantava. Entendeu? A própria McLaren, né, que é da nossa época que a gente acompanha, com o David Coulter e com o Mika Hakkinen, o jogo de equipe era só pro final de temporada. Se o Coulter estava em primeiro e o Hakkinen em segundo, era o David Coulter que ia vencer a prova. Se o Hakkinen quisesse ganhar do Coulter, ele tinha que passar no braço. Entendeu? Sim. Então eu acho desnecessário a Mercedes fazer isso, porque a Mercedes tem o melhor carro do grid. Sabe? Claro, se precisa fazer uma hora de jogo de equipe, é normal, gente. Faz parte, é regra do jogo, é regra do automobilismo. Mas não há necessidade. Não há necessidade. A Red Bull não tá ameaçando. A Ferrari, Deus do céu. É o Gurgel, né, que nem o André fala lá no BQ, né?
Você lembra? No caso era eu que surgi com o Gurgel foi você que falou, é verdade. Você que falou e o André estava repetindo, bem lembrado. Eu não vou tirar os seus direitos autorais sobre isso. Mas já que você tocou no assunto da Gurgel, nem vamos falar, que na verdade não tem nem o que falar da Mercedes, né? O Bottas, ele, no quesito largada, ele lembrou muito o início do Villeneuve na Fórmula 1, né? Um cara que era acostumado a largada lançada. Ele vai pra largada parada. Você parece que você desaprende. O Montoya não. O Montoya, ele... Eu não sei se... Vou só um pouquinho pra frente. O Montoya, ele veio, né, da kart pra Fórmula 1, só que o Montoya tinha corrido antigamente na Fórmula 3000. Então ele já tinha feito toda a base, né? E outra, né, o Montoya era piloto de teste da Williams, né? Na verdade, a Williams fez uma troca com o Zanardi. Com a Ganassi, o Chip Ganassi. Né? Tirou o Zanardi da Ganassi para a Fórmula 1 e para compensar a Williams, o Frank Williams ofereceu o Montoya pro Chip Ganassi, né? E só para reforçar, viu, Fer? O Zanardi, quando ele foi para a Fórmula 1 em 99, já era a segunda passagem dele pela categoria. E ele tinha corrido nos anos 90, no início dos anos 90, tá? Então, assim, quem tem um pouco da minha idade aí, que hoje eu tô com 31, né? Mas quem lembra do Zanardi na Fórmula 1 em 99, né, fala, o Zanardi foi tarde pra Fórmula 1. Não, o Zanardi já tinha passado pela Fórmula 1. Aí não teve uma passagem que ele pegou só a equipe mediana, né? E depois ele foi para os Estados Unidos, que é onde ele conseguiu fazer a vida dele. O Zanardi correu na Lotus, companheiro de equipe do Johnny Herbert em 93, se não me engano. 93, 94 era Johnny Herbert e Zanardi, né? E se eu não me engano, acho que foi nos últimos anos da Lotus, viu? Foi o último... o penúltimo ano da Lotus, 93. O penúltimo ano da Lotus, isso. A Brabham, acho que já tinha saído do mapa. A Brabham já tinha morrido. A Brabham morreu em 92. Já tinha morrido. 92 foi. Sim. Né? Sim. A Brabham e a Marte morreram juntos. A Marte, aquela que antes era Leighton House do Maurício Gugelmin, né? Uhum. As duas morreram no mesmo ano, 92. Tá, vamos voltar então para 2015. A gente comentou do Bottas, né? Que eu volto a dizer que o Bottas, coitado, tá? O David Coulthard, que pra mim. Assim, o David Coulthard pegava no braço. Aí depois, nos últimos BQ, assim, eu falei, é até um sacanagem comparar com o Coulthard, porque o Coulthard, ele chegou a ganhar corrida contra o Hackney no braço. Ele chega Mas a ser pior. O que eu falei. Mas é o que eu falei. E o Ron Dennis não dava ordem de equipe. Se o Ron Dennis ia fazer de equipe, era uma coisa lá no final do campeonato que aí era necessário. Mas no meio da temporada, você quer passar ele? Vai lá atrás, corre lá. E não tá errado. Mas é o que eu falo, só pra te cortando só, o Bottas, cara, ele tá com equipamento inferior ainda. E ele tá aceitando muita coisa que não é necessário. Não é. Assim, não sei se o Rafa vai... Eu não sei se o Rafa ou você aí de casa vai concordar. O Bottas, ele lembra o Irvine. A atitude do Irvine na Ferrari. Mas o Irvine, sabe qual que era o do Irvine, pelo menos? O Irvine, ele tentava, ele se arriscava, sabe? Tanto que ele teve muita batida porque ele viu um espaço lá que ele acha que passava uma jamanta, ele achava que passava uma jamanta, mas não passava, ia, né, acabava colidindo. Agora o Bottas não, agora, desculpa a palavra, ele não cabe nem sair da moita, ele fica no meio do negócio, sabe? Ah, ele ganhou corrida, não, tudo bem, ele ganhou, mas pega o contexto da corrida. Uma corrida tão desafiadora, por exemplo, quando deu aquele corrupeio todo em Monza, que o Gasly liderou e ganhou a prova. O Bottas estava na frente do Hamilton. Por que ele não conseguiu passar os carros à frente numa pista tão rápida quanto o Monza? Sendo que o motor Mercedes estava respondendo bem demais nas retas, coisa que antigamente não se respondia. Então fica difícil defender o Bottas, né? Eu não sei, eu acho difícil defender ele.
Porque se a gente pegar ano passado a Ferrari era o canhão de reta e a Mercedes, ela descontava diferença com a Ferrari nas curvas, né? Esse ano a Mercedes é boa em reta e curva, é um carro bem melhor que o do ano passado nessa questão, eles contornaram esse problema. Mas já que a gente falou de piloto que se envolve em batida, a gente teve a batida do Lando Norris, do Lance Stroll, né? O carro dele capotou, né, Rafa? O que você pode falar aí do riquinho da Fórmula 1, riquinho rico da Fórmula 1? O filhinho de papai, esse aí é mesmo, esse cara é. Não, foi uma batida, né, que assim, a gente ficou preocupado até a princípio, né, apesar do carro estar capotado, mas a gente fica preocupado, né, você tem o Santo Antônio, você tem o Halo, né, mas a gente fica preocupado, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave com ele, graças a Deus, mas não aconteceu nada de grave com o Romano Grosjean, mas o Stroll gosta também de dar um errinhos também, né, ele gosta, né. Em Portugal aconteceu a mesma coisa, né? Ele não capotou, mas ele também se envolveu em uma batida praticamente, em enrosco praticamente igual, né? E vamos combinar, a pista do Bahrein é muito mais larga que a pista de Portimão, né? Sim, eu não sei se você lembra, foi na sexta-feira. Foi na sexta. Eu falei pode falar. Só uma correção. Eu falei Portugal, na verdade foi Mugello. Toscano, bem lembrado. Pode falar. Nossa, mas só para lembrar, na sexta-feira, nos treinos livres de sexta-feira, né, nos treinos que fez ali treinos livres, o Alexander Albon bateu o carro, ele arrebentou a traseira da Red Bull. E aí eu lembro que eu vi no Facebook assim, o pessoal falando, como que esse cara conseguiu bater no Bahrein? Como que esse cara conseguiu bater no Bahrein? Não, segunda-feira ele ia passar na RH da Red Bull lá, vai assinar a demissão dele. Sabe, é uma pista muito larga, né? Claro que a gente vai depois entrar em detalhes no acidente do Grosjean, porque aí foi um caso totalmente fora do comum, né? Foi uma probabilidade mínima que daqui a pouco a gente fala. Mas a pista do Bahrein não é uma pista segura, né? É uma pista segura. É uma pista larga, você tem área de escape, né? Você tem área de segurança. Então, você pega o acidente do Stroll e fala, pô, dava pra ter evitado, né? E é bom lembrar o seguinte também, né? A pista do Bahrein, ela é feita no deserto, por ter sido projetada pelo Hermann Tilke. Uma coisa que deu para entender foi o seguinte, que nem eu não lembro quem que comentou, se foi o Sérgio Maurício ou se foi o Rafael Lopes. Um dos dois comentou o seguinte, nessas pistas onde a área de terreno é muito grande, é enorme, o Hermann Tilke conseguiu fazer bons trabalhos. Foi assim na Malásia, que é uma pista... Foi a primeira... Nossa, uma pista linda. É uma pista linda. E com acho que 5 ou 6 pontos de ultrapassagem, né? É uma pena que o Sepang acabou ficando fora do calendário, né? Mas era uma pista muito boa e como lá o clima é igual de Manaus, do Belém do Pará, que chove todo dia, tem pancada de chuva na pista, é uma corrida muito imprevisível, né? Pelo menos as corridas que eu assisti foram imprevisíveis, né? Em relação ao clima. O Bahrein é uma pista, apesar de no deserto, é uma pista muito bem desenhada por ele. Eu lembro que eu olhando o traçado dela, me lembra um pouco Jacarepaguá, né? Só que corrida do lado ao contrário. E da Turquia, que pra mim, na minha opinião, foi a melhor pista que o Hermann Tilke construiu, né? Ao lado de Sepang e o Bahrein um pouquinho menos. Mas Turquia e Sepang, para mim, foram as melhores pistas que ele construiu, né? Agora... Aquela curva da Turquia de 4 pernas, né, que a gente fala para a esquerda, que a força que vai lá em cima, e que você faz ela com o pé ali. A maior força G, até ela sair do calendário, era a maior força G do campeonato. Passando a Oruge. Sim. É uma pista sensacional. Eu acho que a Turquia deve. Eu não lembro agora de cabeça do calendário da ano que vem. A Turquia, não tá, né? Ou voltou?
Não, na verdade é o seguinte, tá saindo uma conversa, porque o pessoal de casa, não sei se vocês sabem, saiu o calendário do ano que vem e o Grande Prêmio do Vietnã não vai mais ser disputado, né? A corrida ficou manchada com esquema de corrupção, essas coisas. E o lugar a pista tem no Fórmula 1 2020 que eu jogo até hoje, 2 retas compridíssimas em Hanoi, 2 pontos de asa assim, ô Fer, pode cortar. Sensacional, não. Mas acho que vai ficar só pro videogame mesmo, viu? Rafa, foi você que falou, eu gostaria que você reproduzisse pra gente aquilo que você falou pra gente no grupo do Zap. Não lembro, eu acho que você falou que foi a pista que mais foi o lugar, foi o país que pagou mais caro pra aparecer só no videogame. Foi uma coisa assim, né? Que você falou? Foi o que pagou mais caro. Eu não vou lembrar agora as cifras, né, os valores. Eu posso até pesquisar e no próximo programa eu posso até trazer valores, mas assim, de soltar o dinheiro no bolso da Fórmula 1, da Liberty, foi o país que mais pagou. Eu não sei agora como é que ficou com o da Arábia Saudita, que eu acho que pode ter ultrapassado, viu, Fê? Mas se eu não me engano foi isso. E a pista em si é uma pista com 2 retas compridas, curvas assim fechadas, não tem curva de alta. E é uma pista interessante até. Mas vai ficar só pro videogame, né? A gente não vai ver a Fórmula 1 correr lá nunca mais. Pode até aparecer, mas não agora. Não, mas igual você falou, foi... eu lembro que você falou... Eu até gostaria que você reproduzisse pro pessoal de casa que tá vendo ouvindo a gente, aquilo que você disse, porque o que você falou foi de uma sinceridade, foi de uma... vamos dizer assim, de uma veracidade tão profunda que eu gostaria que o pessoal de casa ouvisse, porque foi a mais absoluta verdade. Não sei se você lembra do contexto que você falou. Sobre qual você fala, sobre a pista? Você falou o seguinte, saiu a notícia, eu lembro que você falou assim, o seguinte: olha, pela primeira vez eu consegui ver uma organização de grande prêmio pagar tão caro por uma pista. Não, foi. Eu tava falando, eu acho que esse dia eu tava falando, nem o André tava falando no grupo lá do WhatsApp. Eu falei assim, eu nunca vi isso, gente. Ah, verdade, foi quando saiu o calendário, agora que eu tô lembrando aqui. Saiu o calendário e a gente não viu a pista de Hanoi. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu não acredito que os caras pagaram uma nota preta pra aparecer só no videogame. Né? E eu lembro que foi bem numa época que os pilotos da Fórmula 1 estavam reclamando desse anel externo de Sakir. Tanto que eu falei assim, pô, os caras reclamam tanto, mas Hanoi os nego iam ficar o pé embaixo em 2 retas, ninguém ia reclamar. Foi isso que eu tinha dito. Isso. Se não me engano, pra 8 segundos de pé embaixo. Assim, né? Nas 2 retas, uma coisa assim. Sim. Sim, não, é pé embaixo. Só que você tá, por exemplo, é que eu não tenho muito acerto do carro ainda, mas eu pegava mesmo a própria Red Bull, eu tava 335, 340 por hora, eu acho que no Fórmula 1, eu acho que no veículo real é maior. Você tava 350, você reduz para 60 km. E não é uma chicane igual a Monza é. Não, é uma curva fechada. É uma serradura, sabe? Se você perder o ponto da freada, você vai reto. Sabe? Eu queria ter visto essa pista na vida real da Fórmula 1 mesmo, mas vai ficar só pro videogame, porque eu acho que seria uma baita corrida interessante, né? Mas uma outra pista também que eu vi no videogame esse ano, que vai ter só no que vem, é de Zandvoort. A de Zandvoort, pelo amor de Deus, ali é sensacional. Se prepare para fortes emoções. Uma pista de alta velocidade, altíssima velocidade, viu? Muito ponto de alta. Ainda mais que conseguiram fazer a curva panorama com a inclinação dos circuitos ovais, né? Igual era a antiga curva 1 no circuito de Indianápolis, né? E transformaram a panorama em uma curva inclinada. Não, mas a última curva era igual a Indianápolis, né? Indianápolis você vinha na última curva, você vinha pelo oval e caía na reta do circuito. Que você passava pela reta dos tijolinhos, né? O Zandvoort também, você vem e é até cravado embaixo. E eu posso até estar errado, mas a inclinação da última curva de Zandvoort para você entrar na reta, ela é um pouco mais inclinada do que a de Indianápolis. Porque Indianápolis é 8 graus. É 8 graus de inclinação.
é 8 ou 11 graus. Zandvoort mais. Eu preciso até pesquisar depois, mas a inclinação da curva, dessa última curva, para você entrar para a reta principal, é bem maior. É uma inclinação bem maior. E outra, se um carro estiver vindo no vácuo, como é que eu gosto de falar, chutado, você pode ter certeza que o cara vai pegar ele no final da curva, não pode nem no final da reta. Porque ele já vem no vácuo, ele já vem chutado. E aí ele abre a asa móvel, porque a asa móvel você só vai abrir na reta, você não abre nessa curva de alta. O cara já passa rapidinho. Uhum. Promete ser muito. E lembrando que outra, né? A Panorama agora, ela tá inclinada e é o muro, né? Não tem área de distância. É direto, se errar ali, bate no muro igual um circuito oval. Vai ser... o Grande Prêmio da Holanda vai prometer muito pro ano que vem. E no lugar do Grande Prêmio do Vietnã vamos ter uma corrida vaga, né? Estão se falando em Mugello. A Arábia Saudita já estava certo já também no calendário, né? Isso, a Arábia Saudita vai ficar entre o GP do Brasil, que na verdade vai se chamar ano que vem GP de São Paulo. Não sei por que frescura, mas... E o... é coisa da Liberty, normal. Né? Pode falar Grande Prêmio de São Paulo, Grande Prêmio que nem falou, Grande Prêmio, a avó do Rubinho mandou avisar que a chuva vem da represa, Grande Prêmio da Avenida Interlagos. Pra mim, eu vou continuar chamando Grande Prêmio do Brasil. Eu vi Grande Prêmio do Brasil assim, Interlagos pra mim vai ser Grande Prêmio do Brasil. Eu sou meio ranzinza com essas coisas. Eu também, pra mim é GP Brasil de Fórmula 1. Os caras querem mudar, problema deles. Ema, cada um com seus problemas, né? Mas eu vou chamar de Grande Prêmio do Brasil. É que a Liberty tem essa mania, né? E ainda mais por conta de nos Estados Unidos já os caras terem GP de Dallas, GP do Meio Oeste, GP de Long Beach que correu na Indy, depois você deve lembrar melhor do que eu até, né? E se eu não me engano, eu lembro que o GP dos Estados Unidos, quando fizeram a pista de Austin, eles queriam chamar de GP das Américas. Eu não sei porque não foi colocado esse nome. Você lembra dessa? Lembro sim. Não quiseram por conta do Bernie Eccleston. Bernie Eccleston, ele deixou bem... Porque pelos organizadores da prova era para ser GP das Américas. Era isso, né? Porque a Fórmula 1, por ser de berço europeu e por ser um campeonato mundial, o Bernie Eccleston sempre proclama assim: a gente é a principal categoria do automobilismo. Por que vamos regionalizar uma coisa se o nosso campeonato é mundial? Nós vamos fazer o Grande Prêmio com o nome dos países. Grande Prêmio dos Estados Unidos, Grande Prêmio da Inglaterra, Grande Prêmio do Brasil, Grande Prêmio da Itália. Isso aqui é um exemplo mais ainda. Grande Prêmio da Emília-Romagna. Pra mim era o Grande Prêmio de San Marino. Não dá, por mais que os caras Emília não, é San Marino. Fica San Marino. Mas não era. Eu também, né? Acho que meu pai ou minha mãe perguntou que corrida você tá assistindo. Eu acabei soltando o Grande Prêmio de San Marino em Imola. Não, eu lembro, eu tava nesse dia na casa da minha mãe e minha mãe falou, não foi aí que o Senna morreu? Eu falei, foi. E minha mãe falou, até minha mãe disse, mas não era esse nome. Eu falei, não. Eles mudaram, mas era por conta da organização da prova, né? Tinha uma organização chamada San Marino e a outra chamada de Emília-Romagna, mas o circuito é o mesmo. Eu chamei de Grande Prêmio de San Marino, também só conheço como Grande Prêmio de San Marino, né? Então... Eu também. E olha que Imola, né, que fica próximo de Bolonha, nem San Marino é. San Marino fica próximo, mas não é San Marino, né? Eu só sei que eu conheço Imola como Grande Prêmio de San Marino e que tradicionalmente a corrida de Imola era a corrida no quintal da Ferrari, porque de Imola até Maranello, acho que se não me engano é 15 quilômetros, uma coisa assim, né? O nome do circuito é Circuito Enzo Dino Ferrari. O nome do circuito é Enzo Dino Ferrari. Né? Tanto que eu lembro que quando os caras falavam a próxima corrida na casa da Ferrari, GP de San Marino, mas nem é Mugello, né? Que é na região da Toscana. É que a Ferrari comprou aquele circuito, né? O circuito de Mugello pertence à Ferrari. Deixa eu saber dessa história. Ou pertenceu, eu não lembro agora também. Eu não sei se ele pertence ou pertenceu, mas era os caras. Sim, é assim. A pista de Imola, ela não
mas ela ganhou esse apelido Quintal da Ferrari porque era a pista mais próxima da fábrica de Maranello, né? A Ferrari sempre usava essa pista para testar tanto modelo de rua quanto modelos de corrida. Mugello, eles compraram, acho que nos anos 90 eles compraram a pista de Mugello para fazer esses testes, que aí atualmente eles estão falando caso da Ferrari, por ser de propriedade da Ferrari, mas pela proximidade, pela história, historicamente o quintal da Ferrari é Imola. Tá. Sim. Bom, vamos lá. Nós vamos falar do acidente, mas tirando o acidente e falando da corrida, que nota você dá pra corrida de domingo aí, ô Rafa? Olha, apesar da largada que aconteceu aquelas coisas todas, né, que tivemos aquela infelicidade com o Romain Grosjean, nota 7. 7,5. Nota 7,5. Foi uma corrida boa até, né, apesar do pódio não ter dobradinha da Mercedes, o Bottas terminou em oitavo, o Albon terminou em terceiro, foi um resultado bom pra ele, né? Ainda mais que a cabeça dele tá a prêmio lá, a vaga dele tá a prêmio na Red Bull. A gente vai tratar isso num outro programa. Nota 7,5. E você? Bom, eu acho que eu vou junto com você. Não foi uma corrida assim tão monótona, mas também não foi aquele esplendor. Acho que um 7,5 tá de bom tamanho pra prova. E você aí de casa pode dar a sua nota para esse grande prêmio do Bahrein. Agora sim, vamos falar daquele que, na minha opinião, eu que vou para, vamos dizer assim, acompanha assiduamente Fórmula 1, assiduamente eu tô falando, seguido, se não me falha a memória, desde 2001, 2002, então já vou para 20 anos. Eu tô mais que você. Eu tô desde 96, aí desde meus 7 anos, eu tô um pouquinho mais. Assim, apesar de eu assistir corridas, acho que desde 96, 97 eu assisti, mas eu assistia de forma esporádica, né? Eu comecei assistindo Fórmula Indy, eu já contei essa história. Comecei assistindo Indy, depois eu fui pra Fórmula 1. Mas do que eu vi na Fórmula 1, coisas que você viu ao vivo. Tô falando corridas que a gente acompanhou ao vivo, não em vídeos da internet que a gente viu depois, mas corridas que a gente acompanhou ao vivo. Até domingo, o acidente mais horrível que eu tinha visto foi do Kubica em Montreal 2007. Detalhe, a pancada dele foi mais forte que a do Senna, hein? A pancada dele foi mais forte que a do Senna na Tamburelli em 94. Pra você ter uma ideia. E olha que visualmente, o acidente do Rubinho na sexta-feira foi pior do que o do Senna. Foi, porque o carro catapultou, né? O Rubinho fala que quando ele passou, ele falou, fiz M3 pontinhos. O próprio Rubinho fala isso. Mas eu também tô com você, o pior acidente que eu vi. O pior acidente que eu vi foi esse daí. Foi o de 2007, GP do Canadá, Robert Kubica. Tanto que eu acho que o Vettel entra no lugar dele depois, né? Pra correr, né? Foi exatamente. Por causa desse acidente, o Kubica, ele saiu andando do carro, mas por ordem médica, que é um procedimento padrão da Fórmula 1 até hoje, ele tem que ficar uma corrida de fora para se recuperar. Não é que ele não quer correr. Ele foi impedido à força para não correr, porque é procedimento padrão. Que aí possibilitou o Sebastian Vettel a estrear na Fórmula 1. Mas até domingo, o pior acidente que eu tinha visto ao vivo foi o do Kubica em 2007. Até domingo, quando eu vi o carro do Romain Grosjean atravessar um guardrail e explodir, sem brincadeira, Rafa, parece que eu estava assistindo uma corrida dos anos 70. Parece que eu não estava... Lembrou muito Lauda. Lembrou muito Lauda do filme Rush. Lembra muito. O carro pegando fogo, você lembra do Lauda. Eu não sei você, mas eu lembrei do Niki Lauda. Sabe qual é o acidente? Quando eu vi que foi no guardrail, eu lembrei de 2 acidentes.
O Lauda teve fogo, mas o Lauda acho que ele bateu, mas não varou. Eu lembrei do François Sever em 73, que não teve explosão, mas ele foi degolado pelo rail. E o carro não explodiu. Sabe qual acidente que eu lembrei? Do Ronnie Peterson, em Monza. O carro dele virou uma bola de fogo. Também, que o pessoal foi atrás, ele apaga no carro e morre. Então. Porque... Teve um também, eu acho que foi no Canadá, não vou lembrar o ano, Ricardo Paletti. 82. 82, o carro pega fogo, se eu não me engano foi na largada, foi no circuito Gilles Villeneuve em Montreal. E detalhe, foi vamos dizer assim, tirando os incidentes, que nem aquele do Verstappen em Hockenheim, em 94, foi o último acidente sério envolvendo explosão. Não, o do Verstappen você sabe por que aconteceu aquilo, né? Na verdade foi uma irresponsabilidade da Benetton, né? Porque eles tinham tirado um filtro do reabastecimento, né? Que aí lembraram da primeira corrida no Brasil, que o Schumacher ultrapassa o Senna nos pits, e o Senna não entendeu por que ele colocou menos gasolina não. E o que aconteceu? Esse filtro, era para travar a gasolina, né, quando enche o tanque. Então, o cara que está colocando, ele tem que ter ideia. Só que sem esse filtro, o que aconteceu? Veio para fora. Quando foi para fora, aí foi aquele corrupeio todo, virou aquela bola de fogo, né? Virou aquela bola de fogo. Aquela cena horrível que a gente vê até hoje, né? Você puxar na internet. Foi uma cena horrível, o carro realmente pegou, virou, que nem o Galvão Bueno fala, virou uma bola de fogo. Só que o carro pegar fogo e ser, porque foi rapidamente controlado esse incêndio do Verstappen. Ah, não, mas isso a gente tem que bater palma pra Fórmula 1, né? Isso a gente tem que bater palma pra Fórmula 1 com a agilidade que eles tiveram, né? Primeiro que ele só foi causada aquela explosão, né, por conta da batida, porque o carro tava com o tanque cheio, tava com gasolina até a boca do tanque, né? E aí causou aquela explosão toda que o carro partiu no meio, tanto que o Felipe Giafone fala, não, tem a parte do carro ali que quebrou no meio, aí o pessoal achava que o Grosjean tava lá, não, o Grosjean tava no meio do fogo. Tava no meio do fogo e engraçado porque você vê aquilo, uma coisa que era corriqueira nos anos, há quase 50 anos atrás, e você vê hoje, você vê um carro bater daquele jeito, na velocidade que para a Fórmula 1 é uma velocidade média, mas para do dia a dia é uma velocidade altíssima. Ô Fer, mas agora eu vou causar polêmica. Sim. Eu vi o vídeo, eu vi a corrida, né? Porque eu tinha acabado de chegar de um jogo da Várzea, né? Do meu irmão. O time dele até sofreu uma derrota. O Bar de Itajaí aqui em Campinas. Pra quem tiver de Campinas aqui, ó, o meu irmão é goleiro lá. E, cara, do que o Grosjean foi desviar? Eu tô procurando até agora uma peça que falaram que estava no meio da frente dele. Ele foi desviar do que eu não vi? Olha, eu vou... Já que você colocou isso daí, eu vou concordar com você, porque segundo os comentários, o Felipe Giafone e o Luciano Guti falaram, ele foi querer ultrapassar sem ter espaço para ultrapassar. Porque tava ainda... foi querer ultrapassar, sendo que você tem meio carro do Kvyat ainda no meio do seu. Como é que você vai fazer? Como é que você vai conquistar uma ultrapassagem dessa? Ele acha que o Kvyat ia maneirar, falar, não, eu vou tirar o pé de boa. Ah, por favor, né? E aí eu vou além. O Paul Brown disse que está fazendo uma investigação criteriosa, né, por conta da explosão, para ver o que pode melhorar. Para mim, o Grosjean, ou ele tem que tomar uma corrida de punição, ou ele tem que ser multado. Ele tá bem, graças a Deus não morreu. Sofreu queimadura? Sofreu. Agora vamos levar o pé da letra. Você fez aquele movimento por quê? Então... Ah, e é bom como é que você me vê meio carro ali e você fala, acho que dá pra passar? Não tem cabimento.
E lembrando que o Grosjean já não é a primeira vez que ele faz uma presepada, né? Grande Prêmio da Bélgica de 2012, que eu digo que ele quase meteu o carro na cabeça do Alonso. Ele quase meteu o Alonso na cabeça do Alonso. E foi bom lembrar, Rafa, porque duas coisas. Primeiro, foi nesse acidente aí que ele ganhou o apelido de maluco da primeira volta, né? E domingo aconteceu ele só reforçou, né? E outra, tem 3, né? Segundo, ele é o presidente da Associação de Pilotos. Ele é o presidente da Associação de Pilotos. Não, porque assim, cara, o pessoal de casa, vocês não têm ideia. Quem tem habilitação, né, carteira de motorista, ou também quem não tem, sabe dirigir, né, mas por favor, tirem sua habilitação, pelo amor de Deus, né? Eles sabem que não dá pra fazer uma ultrapassagem dessa no trânsito. Imagina numa pista de corrida. O que esse cara vai fazer? Entendeu? Ele não olhou pro lado. O que ele viu? Aí falaram, ele viu uma peça que soltou de um carro. Fernando, eu não sei você. Eu vi o vídeo umas 4, 5 vezes. Eu falei, gente, ele foi desviado do que aqui? Não tinha peça. Igual aconteceu com o Felipe Massa lá na GP da Hungria, lá de 2009, né? Mas aquela foi uma fatalidade. E vamos bater palmas para o Halo, porque o Halo salvou a vida dele. Que o guarda-rei ia ser uma guilhotina em cima dele. Eu posso falar que se não fosse o Halo, eu acho que se nós não tivéssemos o Halo, eu acho que nós estaríamos comentando a morte de mais um piloto na Fórmula 1, né? Felizmente, graças a Deus, o Halo tá... eu falo porque, primeiro, eu acredito em Deus. Eu também. Eu acredito que foi a mão de Deus que o protegeu. Porque se é uma coisa que acontece, como eu falei, há 50 anos atrás, se você virar um acidente, você fala, putz, o cara morreu. Fer, você quer um exemplo mais simples? Quando o Senna faleceu, a batida não foi tão forte. Ele deu azar porque pegou a barra de suspensão, pegou no lugar que não era pra ter pego. 2 dedos pra cima ele tava vivo, só tava com corte, com uma cicatriz até hoje na testa. E se o Halo tivesse em 94, essa barra de suspensão não ia parar na cabeça do Senna. Não, se o Halo tivesse em 2009, o Felipe Massa não tava com uma mola na cabeça. E eu acho que o único acidente que o Halo não evitaria, que foi comprovado, foi o do Jules Bianchi. Que aí não teve o que fazer. Por causa que o que matou o Bianchi foi a força G, não foi a desaceleração. O trator ali. E foi bom lembrar de um outro detalhe, um outro acidente que teria sido evitado é o da Maria de Villota, em 2012. Verdade, 2012 ela estava numa pista de teste, verdade, ela perdeu um olho. Ela perdeu um olho fazendo teste pela Marúcia, pela Menor. E morreu um ano depois. Exatamente, por conta desse acidente, né? Então, olha só quantas vidas poderia ter salvo, vamos dizer assim, o Felipe Massa de um acidente feio, o Senna, o Ratzenberger também sobreviveria também. O Rubinho, eu acho que ele não morreria por 6 minutos, né? Que nem ele fala que ele morreu por 6 minutos e voltou a vida. O Rubinho tem que ver certinho, mas o Ratzenberger eu acho que sobreviveria também, viu, Fer? Isso que a gente tá lembrando agora, né? É bom lembrar que o Ratzenberger não foi bem por causa do Halo, por causa do Halo. Foi por conta do cockpit do carro. É visível que o cockpit do carro dele, da Sintec dele, se rachou no meio. Né? Rachou o cockpit do carro dele. Você quer ver um cara também que rachou no meio, igual o carro do Grosjean, e ele tava estirado na pista? Martin Dolan, GP 90. Da Espanha, treino oficial, 90. A logo que parte no meio, o cara tá lá deitado no chão, e o carro tá lá do outro lado pegando fogo. Detalhe, o carro do... Não pegou fogo o carro do Donnelly. O carro dele só que quebrou. Só partiu no meio, mas... E o engraçado é que o tanque de combustível ficou intacto. E naquela época não tinha reabastecimento.
se o carro atingisse se o acidente acertasse aquele tanque, ia ser igual ao do Grosjean. Ia explodir o carro. O Berg na Tamborello em 89, foi? Foi em 89? Foi 89, ele tava na Ferrari. O Berg na Tamborello pegou fogo, só que ele conseguiu escapar. A segurança hoje, em vista do que era antigamente, né? Tá muito mais. E o tempo de resgate também, né? Por isso que a turma, muita gente já perguntou, massa, mas o que é esse carro atrás dos carros da Fórmula 1? É o carro médico, exatamente, que sempre na primeira volta saem os carros e atrás dos carros fica o carro médico que anda uma volta na pista. Se você prestar atenção, ele continua e vai. Porque ele sai logo depois daquela reta. Se você prestar atenção no vídeo da batida na câmera de frente, quando o Grosjean escapa e arrebenta o carro tá apontado lá atrás. E ele continua vindo. Aí ele vem e vai direto no acidente, já para. E vai direto no acidente, o pessoal vem, já quem estava perto já vem com o extintor. O Grosjean, por milagre de Deus, sai do meio daquela chama, né? Detalhe, uma bota dele ficou presa, mas eu acho que isso daí também vai ser bem revisto. Eu acho que eles vão aumentar a segurança dos tanques para não ter essa explosão toda, sabe? Para ser evitado o máximo possível. A gente fala da Fórmula 1, a gente critica alguns pontos da Fórmula 1 quando a Fórmula 1 é omissa, né, com certas coisas, mas a gente tem que também bater palma, porque a rapidez que foi feita, o resgate, o pessoal chega lá, o cara saiu, então o Halo, né, que foi todo testado, a gente tem que bater palma agora pra Fórmula 1 porque foi a certo. E já que a gente falou do Grosjean, que é perceptível que foi culpa dele do acidente, né? Não foi culpa do Kvyat, porque o Kvyat não tinha um espaço para. Ele não tem culpa nenhuma. O Kvyat não teve culpa nenhuma. Ele toma pancada. Ele leva pancada. Mas é que eu falei pra você, aonde que o Grosjean viu que o carro dele passava ali? Até agora eu tô tentando entender. Será que ele não deu no retrovisor pelo menos? O outro não é no retrovisor. Meu, dá uma olhadinha, fala, pô, peraí, não dá, segura. Então, poderia ter segurado. E eu vou além. Ele não desviou de nada, porque a virada não foi brusca. Se ele desvia, ele vira com tudo o carro. Aí ele ia rodar. Ele ia rodopiar. Mas pode ser que ele tentou pegar leve, porque é o seguinte, é bom lembrar que o Grosjean, ele estava a um ponto de perder de ter a licença suspensa por uma corrida, que é a punição da FIA. Ele e o Hamilton. É bom lembrar que o Hamilton também está na mesma situação, porque ele tomou os pontos lá da Itália, por ter entrado nos boxes. Treinou largada, né? Treinou largada e não podia. Então, ele e o Grosjean estavam a um ponto de serem suspensos. Aí teve esse acidente que todos nós vimos. E aí a gente já entra no último ponto do programa de hoje, desse primeiro debate roda, que é a questão do Pietro Fittipaldi. Olha o que esse acidente causou. Depois de 3 anos, o Brasil volta ao grupo da Fórmula 1 com Pietro Fittipaldi, e enfim, né? Apesar de uma situação que ninguém gostaria que acontecesse, né? A gente gostaria de ver o Brasil entrando na raça, entrando a raça, mas por ter feito o campeonato de base e tudo, mas o Pietro Fittipaldi vai entrar na próxima corrida no Grande Prêmio substituindo o Grosjean por ordens médicas. Eu acho que o Grosjean não volta mais na temporada não, viu, Fer? Eu acho que o ciclo do Fórmula 1 do Grosjean acho que acabou. Eu acho que o Pietro vai fazer essas 2 últimas corridas e... Eu também acho que vai fazer as 2 últimas corridas, porque ele teve queimaduras na mão, né? Acho que foi de 2º grau. E também vai ser feita uma investigação sobre o acidente. Se for comprovado que ele foi erro dele, ele vai tomar mais uma corrida de punição. Eu acho que vai. Porque poderia ter sido bem pior. Ele poderia ter perdido a vida nisso. Então acho que o Pietro participa dessas 2 últimas corridas.
Certo. Bom, agora vamos falar do Pietro, né? O Pietro que tá batendo na porta da Fórmula 1 já há pelo menos 3 temporadas, né, Rafa? Sim, sim, piloto da academia da Ferrari, vale lembrar. Ele, o irmão dele, que é o Enzo, que tá na Fórmula 2, né, o Enzo já tá na 2 já, né? 4. Oi? O Enzo tá na Fórmula 4 italiana. Fórmula 4 italiana, verdade. Ah não, quem tá na Fórmula 2 é o filho do Jean Alesi, o Juliano Alesi. Que está, verdade, agora que eu lembrei. Estava também, né? É. Fraquinho, viu? O Juliano Alesi é fraquinho. O pai dele dá um cacete nele. Então. E assim, o Pietro ele vai ter a oportunidade dele, né? Eu tava até falando com vocês hoje pela manhã, né? Sobre a oportunidade que ele tem, se ele conseguir um bom resultado, pode ser que ele use isso como respaldo para 2021, né? Para tentar almejar uma vaga no cockpit da Haas. E vamos aguardar, cara. Tá na mão dele. Ele tem uma oportunidade de ouro. É bom lembrar que o Pietro, ele quando foi mostrar serviço nas outras categorias, ele contou com o azar, né? É bom lembrar que ele, assim que ele foi contratado como piloto de teste da Haas, ele foi correr no WEC, sofreu um acidente feio em Spa, ficou um tempo de fora. Não correu as 500 milhas, não correu as 500 milhas que ele estava garantido a presença dele. Né? O único oval que ele correu, acho que foi em 2018, foi ano retrasado, né? E foi foi ano retrasado, foi um pouco quando ele se envolveu no acidente do Robert Wickens, né? Aliás, acidente esse que deixou... Nossa, que acidente feio. E esse acidente também foi feio também. Assim, que eu falo que da Índia, esse 2 pontos mais feios que eu vi. Só perde pro Greg Moore também, em 99. Não, da Índia, se a gente for fazer, vamos ver que eu lembro aí, tem coisa feia. Mas a gente deixa pra outro dia. Só pincelado do Robert Wickens. Foi um acidente que lembrou o do Kenny Brack em 2003 no Texas. Que foi igual, exatamente igual. Bateu, o carro decolou, bateu deu roda com roda, catapulta, foi parar na tela de proteção, se enroscou e o carro foi batendo, se desintegrando na tela, rodopiando, né? E o carro foi girando. Bom, aí o Pietro deixou a Fórmula Indy, né? Não teve contrato renovado, foi para DTM, e DTM é um campeonato bem competitivo e ele não pôde... Na verdade ele não foi bem no DTM, né, Rafa? DTM é um campeonato... Não, DTM eu gosto de falar que é para piloto calejado. Não era para ele ali agora, não era para ele. Até mesmo o Farfus, que é um piloto calejado em turismo, né? Foi campeão do WTCC, inclusive. Ele também não teve muito sucesso na DTM, apesar de ele ter vitórias na DTM, mas ele não foi um piloto assim que encheu os olhos na categoria. E é uma categoria que, nem você falou, pilotos calejados. O DTM recebeu Mika Hakkinen, Ralf Schumacher. Os caras vieram da Fórmula 1 pro DTM. Bernard Schneider, você lembra? Bernard Schneider, nossa. Ó, só pro pessoal de casa entender, eu e o Rafa, a gente é do tempo da DTM na Rede Manchete com Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Keck Rosberg. Kurt tinha o Larini, tinha o Nannini, o Fanomen. Também que o Fanomen adorava a confusão, o Fanomen, não sei porquê. Ellen Lore. Lore. Detalhe, quem narrava era o nosso grandíssimo Edgar Melo Filho, né? Que dispensa comentários. Edgar Melo Filho, ele falava que o Curtin era o Damon Hill da DTM. Se acontecesse algum azar, era sempre com o Curtin. Quando liderava, faltando 5 voltas pro final, e estourou o canhão. Como que ele falava, o Edgar? Já foi o engenho da Mercedes do Curtin. Né? Eu lembro quando eu dava batida, dava olha o corrupeio, olha só. Nossa, mas eu adorava. Até hoje eu vejo no YouTube, procuro, eu vejo vídeo dele, eu adoro. Um abraço pro Edgar se ele estiver ouvindo a gente, viu?
se quero muito um dia conversar com ele no podcast aqui conosco também. Um dia. Edgardo Melo Filho também, um abraço, obrigado. Se estiver ouvindo a gente, obrigado por nos ensinar a gostar desse esporte chamado automobilismo. E também outra, né? Vamos lembrar que o DTM, foi ele que popularizou o DTM no Brasil, né? Porque até então... NASCAR também. A NASCAR também. NASCAR também, né? NASCAR, na época que empurrar o adversário pro muro era permitido. Tocar é correr. Ele só está apenas encostando para tentar a ultrapassagem, né? Hoje em dia não. Eu falo, hoje em dia o politicamente correto atingiu até a NASCAR, cara, que era a última, vamos dizer assim, a última competição de carros puro sangue, né? Mas que já no ano que vem já vai. Agora vai ser. O pit stop agora vai ser com pistola, né? Rosca móvel, não vai ser mais aquele macaquinho, né? De 5 para tirar 5. Não. Estão tirando as raízes da NASCAR, né? E isso também a gente acaba assim, é aquela, né? Tipo, tem tecnologia que vem, mas tem coisa que você não quer que saia, né, cara? O pit padrão da NASCAR é tudo bonitinho, né? Aquela coisa toda, aquela correria e tal, vai pra lá, não sei o quê. Perder isso é complicado, viu? O automobilismo perde, né? O esporte perde. O esporte perde. E é isso, vamos esperar a nossa torcida por Pietro Fittipaldi, né? 3 anos depois vamos ter um brasileiro no grid, vamos ver como o Pietro vai sair, e semana que vem a gente vai comentar sobre o Grande Prêmio de Sakir. Eu gostaria de também avisar que semana que vem eu vou colocar em pauta aqui no programa, também pro Rafa, a gente vai estudar melhor sobre o assunto, porque na semana passada surgiu a informação de que a Fórmula Truck ressuscitou. Não estou falando a Copa Truck, a Fórmula Truck, aquela Fórmula Truck que a gente conhecia, que o Aurélio Batista Félix... Lá na Band. Isso, ela mesma, a Fórmula Truck, que ela morreu às línguas em 2017, depois de escândalos de contratos, de licitações, de sujeiradas, né? Ela vai retornar à vida no ano que vem, né? Por uma organização que até também desconheço, por isso que a gente vai colocar em pauta semana que vem sobre esse assunto, porque parece que ela pode voltar, mas voltar mais ou menos do mesmo jeito que ela morreu. Você entendeu alguma coisa, André? Perdão, Rafa. Entendi. Vamos aguardar, né, o desenrolado das próximas novidades, mas a gente também, se quiser, Fer, a gente vai estar um especial sobre isso, né? A gente fazendo uma comparação da Fórmula Truck antigamente com esses modos atuais que vai, a gente pode até fazer um programa especial sobre isso também, se os ouvintes gostarem também. Pra quem que é fã de Fórmula Truck, né? Pra quem que é fã de caminhão, né? Porque a Fórmula Truck, a Copa Truck, para você que é calejado no automobilismo, é a nossa versão brasileira da kart da IRL, né? Houve a cisão, houve uma briga, aí criou uma outra categoria, que depois veio a ser uma só, e que parece que agora quer voltar a cisão, né? Seria, vamos dizer assim, a Fórmula Mundial voltar com a Fórmula Indy. É uma bagunça. Semana que vem a gente vai buscar mais informações e a gente vai trazer para vocês. Bom, já estamos chegando na reta final do programa. Rafa, quer acrescentar alguma coisa aí pra gente dar linha na pipa? Assim, o meu comentário final, né? Toda a torcida do mundo aí com o Pietro, né, nessa oportunidade, e melhoras ao Grosjean. Né, e vamos ver como é que vai ser as investigações que o Ross Brown disse que vai ser aprofundadas. Vamos aguardar no decorrer da semana. É isso aí, gente. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente nessa hora aqui do Debate Roda, essa resenha aqui, porque aqui é resenha. Você viu aí como que é o nosso bate-papo. Passa daqui, passa dali, a gente manda pro gol assim, sem papas na língua, sem medo de falar o que a gente pensa. Bom, gente, muito obrigado, uma ótima
terça-feira para vocês aí. Fique com a gente aqui na Rádio Desbravadores, aqui no Debate Roda. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.